Ferreirinha brilha mais uma vez, São Paulo vence em Curitiba e ultrapassa Atlético no Brasileirão. Confira as notas dos jogadores. Atacante foi decisivo na vitória do São Paulo contra o Atlético em Curitiba. São Paulo vence o Atlético Paranaense em Curitiba. O São Paulo venceu o Atlético por 2-1, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do tricolor na Liga Arena foram marcados por Ferreira e Caleri. Pelo lado do Furacão, Fernandinho fez o gol após mais uma falha de Jandrei. O time paranaense ainda teve Léo Link expulso. Com o resultado conquistado em Curitiba, o São Paulo subiu mais um pouco na classificação. O tricolor, por exemplo, já deixou o Atlético para trás na tabela. A equipe comandada por Zubeldia está na 4ª posição com 24 pontos, e o Furacão agora ocupa a 6ª posição com 22 pontos. O Atlético, por sua vez, vem acumulando resultados negativos na Liga Arena nos últimos jogos. Além da derrota para o São Paulo, o rubro-negro paranaense empatou com Corinthians e Flamengo. As equipes agora voltam a campo no próximo final de semana. O São Paulo pega o Bragantino no Morumbi no sábado 6 às 20 horas, enquanto o Atlético vai a Goiânia no domingo 7, encarar o Atlético Goianiense. O primeiro tempo da partida foi bastante movimentado com chance dos dois lados. O Atlético começou melhor, mas na segunda metade quem dominou foi o São Paulo. Já está final dos primeiros 45 minutos, Caleri achou Ferreirinha que marcou um golaço. Porém, no apagar das luzes, Fernandinho de primeira de fora da área sem chances para Jandrei. Com o empate de volta ao placar, o Atlético mostrou ímpeto no início do segundo tempo para tentar virar o jogo. Os donos da casa pressionaram o São Paulo, chegaram ao ataque pelos dois lados, cruzaram diversas bolas para a área, mas não conseguiram balançar as redes de Jandrei. Quando a partida parecia que iria se encaminhar para o empate, o soberano aproveitou uma falha da defesa do Atlético e do goleiro Léo Link para com Caleri garantir os 3 pontos da partida. Confira as notas dos jogadores do São Paulo. Jandrei, 4.5. O gol sofrido pode ter sua advocacia, não foi apenas sua culpa. Igor Vinícius, 6.0. Construiu a excelente jogada para o gol de Ferreirinha, mas defensivamente não foi tão bem. Alan Franco, 6.0. Discreto, mas fez um bom trabalho. Arboleda, 4.0. No geral, fez um bom trabalho. O desvio acidental no cruzamento de Julimar acabou gerando um empate. Wellington, 4.0. Na experiência e numa positiva malandragem, cavou a expulsão de Léo Link. Luiz Gustavo, 4.0. Errou na marcação durante o gol de empate. Alisson, 6.0. Por pouco, não marcou um lindo gol em sua melhor aparição no jogo. Lucas, 4.0. Fez uma de suas piores partidas pelo São Paulo. Wellington Rato, 5.0. Tentou aparecer com destaque, e apesar de jogar por mais de um tempo, a lesão segue atrapalhando. Ferreira, 10. Melhor jogo com a camisa do São Paulo. Só um gol saiu barato. A linda jogada antes do 0x1 merecia uma bola na rede. Caleri, 8.0. Mais uma partida perfeita que teve assistência a Ferreirinha e gol decisivo. Diego Costa, 7. Entrou no lugar de Igor Vinícius e mesmo jogando na lateral improvisado se saiu muito bem, não comprometeu. Rodrigo Nestor, 6. Substituiu Wellington Rato. Teve pouco tempo para jogar, cobrou apenas uma falta com qualidade. Patrick, 5.0. Entrou no lugar de Wellington para evitar um cartão vermelho. Não teve muita brecha para aparecer. Juan, 5.0. Veio para o lugar de Lucas Moura, mal apareceu em poucos minutos. André Silva, 5. Tardiamente, entrou no lugar de Ferreirinha. Com ainda menos tempo recebeu só uma bola, e uma semana adiantado. Luiz Zubeldia, 7. Mais uma vez escalou bem o time e foi muito seguro nas substituições. Todavia, o argentino, como seu temperamento enérgico, foi expulso na segunda etapa e está fora do próximo jogo. São Paulo vence Atlético PR por 2x1 nesta quarta-feira 3, pelo Brasileirão Série A. Tricolor paulista se firmou no G4 do Brasileirão Série A 2024, após vitória em Curitiba. O São Paulo derrotou o Atlético PR por 2-1, nesta quarta-feira 3, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Liga Arena, os gols do tricolor foram marcados por Ferreira e Caleri. O time da casa, que teve o goleiro Léo Link expulso no segundo tempo, diminuiu com Fernandinho ainda na primeira etapa. Com essa vitória, o São Paulo entrou no G4 do Brasileirão. O resultado fez o tricolor subir na tabela e ultrapassar o Atlético.
O São Paulo agora está na quarta posição com 24 pontos, enquanto o Furacão ocupa a sexta colocação com 22 pontos. O jogo começou equilibrado sem que Atlético e São Paulo criassem chances perigosas. No entanto, mesmo jogando fora de casa, o tricolor começou a dominar as principais ações, controlando a posse de bola e procurando espaço para abrir o placar. E conseguiu. Igor Vinícius fez uma excelente jogada pela direita e passou para Caleri, que encontrou Ferreira. O atacante invadiu a área e acertou um belo chute no ângulo. Mas o Furacão respondeu rapidamente. Pouco depois de ficar em desvantagem, o time da casa empatou com Fernandinho, que acertou um chute de primeira de fora da área, sem chances para Jandrei. Mandante do duelo, o Furacão tem 22 pontos somados e figura na quinta colocação. O tricolor paulista, por sua vez, é o sexto colocado com 21 pontos, 6 a menos que o Flamengo. Câmeras da TV mostram Zubeldia e Pablo brigando pela bola em Atlético X São Paulo. Por volta dos 44 minutos do primeiro tempo, Zubeldia e Pablo protagonizaram um lance bem inusitado. Atlético Paranaense e São Paulo se enfrentaram nesta quarta-feira 3, pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O confronto marcou o encontro de equipes que estão na parte de cima da tabela, brigando por vaga no G4. O confronto foi muito bem disputado desde o primeiro minuto. Em diversas oportunidades, os jogadores dentro de campo guerrearam, mas isso acabou ultrapassando até pela parte da comissão técnica. Por volta dos 44 minutos do primeiro tempo, Zubeldia e Pablo protagonizaram um lance bem inusitado. O atacante tentou pegar a bola para cobrar um lateral rapidamente, mas o treinador impediu. Zubeldia e alegria. O comandante queria retardar a cobrança, já que Igor Vinícius estava caído reclamando de dores por conta de uma disputa de bola. Pablo tentou ser rápido, mas o treinador agiu mais do que ele. Ao ver a tentativa do rival, Zubeldia foi até o fim para impedir a cobrança e conseguiu. O lance foi paralisado para um atendimento rápido para Igor Vinícius e Pablo não conseguiu fazer a cobrança rapidamente. Ainda durante o confronto, Zubeldia, que retornou neste jogo após cumprir suspensão contra o Bahia pelo acúmulo de cartões amarelos. Ele recebeu a punição por reclamação com a arbitragem. Próximos jogos do São Paulo. Agora o time volta para a capital paulista de voo fretado e já começa a sua preparação para o confronto contra o Bragantino. O time precisa da vitória para continuar na parte de cima da tabela. As equipes entram em campo no próximo sábado 6, no estádio do Morumbis. O confronto estava marcado para começar às 21 horas, horário de Brasília, mas foi antecipado em 1 hora por conta do jogo do Brasil na Copa América. Agressão. Goleiro do Atlético foi expulso e torcedores elogiam Wellington. Tricolor venceu o Furacão fora de casa e consegue 3 pontos importantes. Vitória apertada. O São Paulo conseguiu vencer mais uma partida no Campeonato Brasileiro. A equipe de Zubeldia bateu o Atlético PR fora de casa e leva na bagagem 3 pontos importantíssimos. Ferreirinha abriu o placar, porém ainda no primeiro tempo, viu Fernandinho empatar. Na sequência da partida, Jonathan Caleri, o artilheiro são paulino, ampliou o placar. Entretanto, um jogador que chamou a atenção dos torcedores foi Wellington, que em jogada inusitada conseguiu arrumar uma expulsão para o lado da equipe paranaense. Goleiro expulso. O goleiro Léo do Furacão se trombou com Wellington na lateral, e quando foi chutar a bola, chutou apenas o jogador do São Paulo, o que deu margem para a interpretação de agressão. A expulsão ocorreu nos momentos finais da partida com o resultado definido. O São Paulo, entretanto, não conseguiu converter a vantagem numérica em gols na partida. Os torcedores comentaram sobre a malandragem do jogador são paulino. Ainda durante o jogo, um torcedor comentou: "Wellington foi esperto nessa, agora é ter inteligência para segurar o resultado." Chegando na parte de cima, o tricolor paulista está agora no G4 do Campeonato Brasileiro e busca por um título, que está sendo tão esperado pelos torcedores, que não veem a equipe ser campeã do Brasileirão há muitos anos. O São Paulo está em quarto colocado e busca a primeira colocação. Apesar de ter vivido alguns momentos de instabilidade nas últimas semanas, a fase vira e o momento volta a ser positivo. A verdade sobre um possível retorno do Made in Cotia, Oscar ao Brasil. Muitos torcedores são paulinos têm um nome pronto para substituir a frustrada experiência de James Rodrigues no clube, o meia Made in Cotia, Oscar. A adoração pelo meia ex-seleção brasileira é tão grande que alguns perfis de torcedores fazem campanha para o retorno do jogador à sua casa, o Morumbis.
Recentemente Oscar, com 32 anos e jogando pelo Xangai Port, manifestou o desejo de voltar ao Brasil na próxima temporada. O meia tem contrato com o clube chinês até dezembro deste ano, mas a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. Se quiser fazer algum dinheiro com o meia, o Xangai precisará vendê-lo nesta janela. Segundo o portal Antagonista, existem 4 clubes claramente interessados em Oscar, em caso de retorno ao Brasil: Flamengo, Internacional, Corinthians, São Paulo. Segundo o portal, o Inter manifestou maior empenho na repatriação até o momento, inclusive com contato constante com a equipe do jogador. O treinador Eduardo Coudet é entusiasta do nome. Ainda de acordo com o Antagonista, o São Paulo estaria um pouco atrás na corrida, porém a saída quase certa de James pode mudar a percepção do tricolor em relação ao mercado. Tudo dependerá a princípio do que Zubeldia pensa em relação ao elenco e a consideração do jogador em relação ao clube do coração, já que certamente a oferta são paulina não seja a melhor financeiramente. O presidente do Inter falou à ESPN Brasil sobre um possível retorno no fim do ano passado. Alessandro Barcelos disse haver interesse, mas não alimentou ilusões ao seu torcedor. Sem dúvida nenhuma, Oscar, e ele sabe disso, é um jogador que todas as vezes que se aventa a possibilidade, o Inter tem interesse. Jogador identificado e por ter a qualidade que tem. Esse é sempre um fator importante, mas a negociação tem limites e condições que muitas vezes não são possíveis. Disse ele. Oscar apareceu nas redes sociais com a camisa do Flamengo e criou expectativa na torcida rubro-negra, mas atualmente o clube conta com nomes como Arrascaeta, Gerson e De La Cruz, contratado a peso de ouro para o meio-campo. Meu palpite? Oscar voltará ao Brasil, provavelmente no meio do ano, ou fatalmente em 2025, quando for agente livre. Investir num jogador em fim de contrato não é do feitio do São Paulo. Eric, que saiu do Ceará só depois do fim do contrato, é um exemplo claro da política do clube. Portanto, acho que o tricolor teria chances em 2025. Se Oscar vier antes, não creio no tricolor como clube. Outro ponto é a animosidade da torcida. Os mais velhos viram o meia se rebelar, através de seu empresário, e sair do clube de forma litigiosa. Os mais novos provavelmente não se envolveram com o caso e não veem obstáculos num possível retorno.